Vamos dar continuidade aqui. A verdade é que eu sempre acho que vai sobrar tempo e falta tempo. Acho que Rabino gosta de falar, é um problema. Vamos continuar aqui na Agadá, vendo pelo menos os melhores momentos. Vamos tentar ressaltar aqui alguns dos pontos principais para a gente enriquecer um pouco o nosso Seder de Pessah. Então, a gente falou na aula passada, a gente terminou falando dos Arba Banim, os 4 filhos, e Bezrat Hashem, a gente aproveitou para conectar com as 4 gerações, e Bezrat Hashem, que a gente seja a geração do Raham, que a gente está contribuindo para manter para as futuras gerações a Israel. Então, aqui a gente continua na nossa Agadá, e a Agadá fala o seguinte: Yachol Merosh Chodesh, será que a gente já pode cumprir essa mitzvah de contar sobre... A gente tem uma mitzvah da Torá de contar sobre a saída do Egito. Será que desde o Rosh Chodesh eu já posso cumprir essa mitzvah? Desde o Rosh Chodesh Nissan, a gente já poderia cumprir essa mitzvah? Por que a gente poderia cumprir essa mitzvah? Porque, na verdade, no Rosh Chodesh Nissan, a gente já recebeu a primeira mitzvah da Torá, que é justamente a mitzvah de Rosh Chodesh. Então, a gente poderia pensar que já no Rosh Chodesh, que a gente já está, entre aspas, começando a receber a Torá, a gente já tem aqui um lado de liberdade, que é a liberdade espiritual de receber a Torá, nossa primeira mitzvah como um povo. É verdade que a gente já tem 3 mitzvot no Sefer Bereshit, já tem a mitzvah de Prurvu, de crescer e multiplicar, já tem a mitzvah de Brit Milá, já tem a mitzvah do nervo ciático, de não comer o nervo ciático do boi, mas a gente não tinha recebido ainda uma mitzvah direcionada para Am Israel, que está se formando agora aqui na saída do Egito. A gente podia pensar que já pode começar a cumprir a mitzvah de Yetziat Mitzrayim, desde o Rosh Chodesh. Não pode. Talmud Lomar, Bayom Ha'u, está escrito nesse versículo. Olha só, ele está voltando no versículo que a gente responde para o Rashá e para o Sheilo Yodea Lishol. Veigata lebincha, você vai contar para o teu filho. Bayom Ha'u tem que ser nesse dia. Então, e Bayom Ha'u, se é nesse dia, Yachol Mibiodiom, será que pode desde a véspera? Peraí, acabou de falar que tem que ser naquele dia. Por que a gente pensaria que na véspera também pode? Porque vamos lembrar, a saída do Egito é no dia 15 de Nissan, que a gente saiu no meio do dia, não foi à noite como ladrões, como pessoas fugindo, mas como pessoas livres. Então, a gente poderia pensar que na véspera, o que aconteceu na véspera? Já teve o Korban Pesach, quer dizer, naquela noite, na noite do dia 15, foi Makat Bechorot, a morte dos primogênitos, mas na véspera, justamente o que deu mérito para a gente poder sair do Egito, que foi o mérito do Korban Pesach, junto com o mérito do Brit Milá. Isso já aconteceu na véspera, então a gente poderia pensar que desde a véspera também já poderia cumprir a mitzvah de recontar sobre a saída do Egito. Fala Agadá, não pode da véspera. Talmud Lomar, Bavur Zé, por causa disso, Bavur Zé, Lo Amarti Eila Bechá Shesh Matzah Maror Munahim Lefanecha, o horário correto da gente contar a saída do Egito, cumprir essa mitzvah tão importante da Torá, é quando tem a Matzah e o Maror, eles estão colocados diante de nós. Por isso, por causa disso, por causa da Matzah e do Maror, que Hashem, ele tirou a gente lá de Mitzrayim. Aqui vai começar na nossa Agadá. A gente falou que a Agadá ela é construída, todo o Magid, por mais que a gente tenha mitzvah de recontar também da saída do Egito, todos os dias aparece 50 vezes na Torá, Zeiher Litziat Mitzrayim, a lembrança da saída do Egito, a fundação do povo judeu, a base da emuná do povo judeu, e a gente tem a mitzvah todos os dias no Shema Israel, a gente falar de manhã e também falar de noite sobre a saída do Egito, mas aqui
a gente tem uma mitzvah de fazer de uma forma um pouco diferente na noite do Seder, tem que ser através de uma história, lembrar da história completa, e parte da Halachá é que seja do Gnai para o Sheva, que seja da parte ruim, da parte negativa, para a parte boa. Então, aqui também a gente vai fazer a segunda parte do Gnai. A primeira parte do Gnai tem uma discussão no Talmud, se estamos falando aqui da coisa ruim fisicamente falando, que é a escravidão, ou espiritualmente falando. Então, uma opinião é que é fisicamente, outra opinião que é espiritualmente. A Agadá segue as duas opiniões. No Avadim Ainu, a gente começou o Gnai físico, lembrando que nós éramos escravos e a gente terminou como homens livres. E aqui vai começar o Gnai espiritual, a parte negativa espiritual. Mitrilá ovdei avodazará hayu avoteino. No princípio, os nossos antepassados, eles eram ovdei avodazará, eles faziam idolatria, inclusive, de acordo com o Rambam, ele fala que até mesmo o Avraham Avinu, Avraham ele nasceu numa casa de idólatras, o pai dele, inclusive, tinha uma loja de idolatrias. Imagina, na escola, que as criancinhas iam, ensinavam sobre as idolatrias, aonde as pessoas vão, só se falam das idolatrias. Então, com certeza, Avraham, desde pequenininho, ele está procurando o Deus do mundo, mas ele ainda estava influenciado pelas idolatrias. Então, até mesmo o nosso patriarca Avraham, num certo momento da vida, ele ainda estava imerso nas idolatrias. Ve'arshav kervanu amakom lavodato, mas agora, Baruch Hashem, Hashem nos aproximou do seu serviço. Até a linguagem Kervano vem de Korban, mesma linguagem, mesma raiz de Korban. Deus nos aproximou do serviço dele. A gente pode fazer todo o nosso serviço, hoje em dia, voltado para Hashem, conectado com todo o nosso serviço de acordo com a Torá. Shenemar, como está escrito, Vayomer Yoshua el Kolam, disse Yoshua para todo o povo, Koamar Hashem Eloquei Israel, assim disse Hashem, o Deus de Israel, Be'ever Anahar Yashvu Avoiseihem, nas margens do rio, os seus antepassados, eles se sentaram, eles moraram, Meolam, desde aquela época. Terach havia Abraham, Veavi Nahor, o Terach, o pai de Abraham, e o pai de Nahor. Então, toda vez que Abraham ele é mencionado como Avodat Hashem, e o Nahor, quando Lavan, que é o sogro de Yaakov Avinu, quando ele queria fazer um juramento em nome das idolatrias, ele jurava o Deus de Nahor. Por quê? Porque ele está conectado com as idolatrias. Então, o Terach, a parte das idolatrias dele, passou para o filho dele, o Nahor, mas o Abraham, ele foi o inovador, ele que trouxe o conceito do monoteísmo, de um único Deus que controla tudo, que não existe nenhuma outra força. Vayavdu Elokim Acherim, e infelizmente eles seguiam naquela época outros deuses. Vaikar et Avichem et Avraham me'ever anahar, mas Deus tirou Avraham Avinu lá da margem do rio, veolech oto bechol eretz Canaan, levou ele para a terra de Canaan, que a gente aprende na Parashá Lech Lechá. Deus falou, sai daí, sai do meio de toda essa idolatria, sai do meio de toda essa influência negativa e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Deus nem falou para onde era, porque imerso em todo aquele mundo de idolatria, aquele mundo de moralidades, Avraham Avinu não ia conseguir nem entender o que é o conceito de Eretz Israel. Então ele falou, sai, primeiro sai de onde você está, surmerá ve'asetov, começa saindo do mal, depois você vai fazer o bem. Ve'arbe zaró, Deus ele multiplicou a descendência de Avraham Avinu, vai ter lo Yitzhak, e deu para ele um filho. A gente sabe quantos anos, quanta tefilá Avraham teve que fazer até que Deus deu para ele Yitzhak. Yitzhak nasceu quando ele já estava com 100 anos de idade,
Vaiten leitzhak et Yaakov, o Yitzhak também, só depois de muita tefilá, ele conseguiu ter o seu filho Yaakov, 20 anos de tefilá para conseguir ter o seu filho. Veete Esav, ele teve também outro filho chamado Esav. Espera aí, que na Haggadah de Pesach a gente tem que mencionar o Esav Arachá, o Esav o perverso. Olha só que interessante, Vaetem Leisav Edhar Seir, Deus deu para Esav o Monte Seir, quando o Am Israel eles saíram do Egito, Deus proibiu eles de guerrearem contra Edom, contra os descendentes de Esav, porque aquela terra foi Deus que deu para eles. Laresh Totó, eles herdaram aquela terra. Yaakov Banav Yardu Mitzrayim. Yaakov e seus filhos desceram para o Egito. Então, o Rashi, quando está falando justamente que o Esav ele está fundando aqui um novo povo, ele se levanta simplesmente, essa é a linguagem da Torá, que o Esav se levantou, ele já não conseguia mais viver com Yaakov, e ele se levantou e ele foi caminhando sem direção, até que ele chegou em Seir, ele gostou desse lugar. A Torá nem conta como ele conquistou, entre aspas, não importa para a gente como Esav e seus descendentes Rechaim, perversos, eles faziam as coisas diferente da história de Am Israel, que Deus quer contar com cada detalhe, todas as coisas que aconteceu. Aqui a Torá só menciona sobre Esav, sem querer se aprofundar muito, mas o Esav se levantou e foi para Seir. Então, o Rashi pergunta, por que ele se levantou e foi para Seir? O Rashi traz várias respostas diferentes, ou pela vergonha que ele sentia de ter vendido a primogenitura, ou como está explícito no Passuk, que eles tinham muitos rebanhos e a terra não suportava os rebanhos do Yaakov e do Esav. Ou a terceira explicação do Rashi, olha que incrível, o Esav ele tinha duas possibilidades na vida dele. Ele podia estar junto com Yaakov Avinu, ir para o exílio também, passar pelas dificuldades do exílio, mas no final de tudo, receber a Torá. Então Deus perguntou para o Esav, você quer também, Esav, passar pelas dificuldades, mas no final vai vir a Torá, vocês vão sair Berehush Gadol, com uma grande riqueza, que é a minha Torá. Esav falou, Deus, sabe o quê? Me dá um cantinho aqui, eu quero conforto, eu quero tranquilidade, eu não quero ser escravo no Egito. Não, mas Esav, você vai sair com a Torá. Deus, me deixa no meu canto. Então, é isso que a Torá está falando aqui, está tendo a bifurcação da história da humanidade entre os descendentes de Yaakov e os descendentes de Esav, aqueles que eles vão ter as dificuldades, eles vão ter os seus sofrimentos, mas eles querem a Torá, assim é o Kinyan da Torá. Para a gente adquirir Torá, não vem Torá com facilidade, não vem Torá sem esforço, sem a gente abrir mão de algumas coisas. Esse é o caminho para adquirir a Torá. Esav ele não quer, ele quer uma vida cômoda, ele quer uma vida tranquila, ele quer comer aonde ele tem vontade, ele quer fazer o que ele quer fazer no Shabat, nos Yamim Tovim. Ele quer uma vida tranquila, ele quer uma vida sem muito esforço, sem abrir mão de nada. Esse é o caminho de Esav. O caminho de Yaakov é um caminho de trabalho, é um caminho de crescimento espiritual que vem, às vezes, com dificuldades, com saber abrir mão das coisas. Bezrat Hashem, que a gente possa sempre fazer as escolhas do caminho de Yaakov e lo aleino, nunca as escolhas dos caminhos de Esav Arachá. Então, continua a nossa Haggadah, Baruch Shomer Avtachato Israel, abençoado é aquele que guarda sua promessa para Israel, Baruchu, abençoado seja ele, Shakadosh Baruchu Rishev Etaketz, porque a Kadosh Baruchu, ele recalculou o fim da escravidão. O que quer dizer isso? Já vamos explicar com detalhes. Lasot Kmoshe Amar le Avraham Avinu, Bebrit Ben Abtarim, para cumprir exatamente como ele tinha prometido para Avraham Avinu no pacto entre as partes, Shenemar, como está escrito na Torá, Vayomer le Avram, ele disse para Avram, ainda antes da mudança
do nome para Avraham. Yadó Tedá, saiba, Avraham Avinu, que Geri Zarahá, Be'eretz Lolahem, vocês vão ser estrangeiros numa terra que não é de vocês, Ve'avadum, e vocês vão ser escravizados, Ve'inu Otam, Arba Meot Shaná, e vocês vão passar por inuim, por sofrimentos, por torturas durante 400 anos, mas vocês vão sair de lá, não se preocupa. Esse povo que vai escravizar vocês, eu vou julgar eles, eu vou castigar eles com mão forte e braço estendido. E depois de tudo isso, vocês vão sair com uma grande riqueza. Então, o que quer dizer isso? Vamos voltar para o comecinho aqui. É com certeza uma das partes centrais aqui da nossa noite, da Haggadah de Pesach. Hashem teve que recalcular o final da escravidão. O que quer dizer isso? Deus tinha prometido para Avraham Avinu que os descendentes dele vão ficar 400 anos como escravos. Não está escrito, prestem muita atenção, que vai ser no Egito. Isso vai ajudar a gente a responder daqui a pouquinho uma pergunta muito importante. Ele simplesmente falou, vocês vão ser estrangeiros numa terra estranha e depois vocês vão ser escravizados. Foi justamente o que aconteceu. Primeiro, Yaakov, ele desceu para o Egito como um estrangeiro, mas depois veio a fase da escravidão. Mas não está escrito que tem que ser no Egito, numa terra estranha, numa outra terra que não é a terra de vocês, e vocês vão passar 400 anos. A verdade que originalmente o povo judeu tinha que passar esses 400 anos. Quando Avraham Avinu ele fez um questionamento para Deus, Deus percebeu aqui uma poeira de falta de emuná e aqui vai ter que passar por um conserto. Quando Deus prometeu a terra de Israel para Am Israel, Avraham Avinu perguntou para Hashem, Bemaedá, como que eu sei que você vai dar essa terra para os meus descendentes? Parece uma pergunta grosseira, não parece Avraham Avinu, aquele mesmo Avraham do Lech Lechá, aquele que se jogou na fornalha em nome de Deus. Espera aí, aquele não acredita na promessa de Deus? Óbvio que Avraham ele acredita. A pergunta dele, eu sei, Deus, que a terra de Israel precisa de méritos. Será que meus descendentes vão ter os méritos necessários para herdar a terra de Israel? E Deus, ele por um lado, não gostou desse questionamento. Se eu estou prometendo a terra, é óbvio que eu vou fazer as condições necessárias para que o povo possa herdar essa terra de Israel. E Deus falou, agora, essa tua falta de emuná vai ter que ser consertada, e o conserto custa 400 anos de escravidão lá no Egito. Então, Deus precisou recalcular a palavra ketz, que está aqui, rishevet ketz, Ketz, a gemátria é 190. A gente deveria ficar 400 anos. Deus teve que reduzir 190 anos da escravidão e a gente acabou ficando só 210 anos escravos do Egito. A pergunta é, por que Hashem ele reduziu a nossa escravidão? O povo judeu começou a cair espiritualmente, começou a se conectar, por mais que a gente vai ver alguns sinais de kashrut, de retidão, eles continuaram mantendo no Egito, mas eles começaram a se assimilar, eles começaram, infelizmente, ter cada vez mais contato com as idolatrias, com a impureza do Egito, ainda mais num estado de escravidão, onde, obviamente, tudo fica 1000 vezes mais difícil, mas eles começaram a cair, eles começaram a ter problemas espirituais. Deus percebeu que eles chegaram no nível 49 de impureza espiritual, de 50 níveis que era possível alguém cair. Se eles passassem desses 50, a gente falou isso na aula passada, eles nunca mais iam poder sair de Mitzrayim. Deus teve que tirar eles rápido, tão rápido, que não deu para fermentar o pão deles. Isso se transformou numa matzá, num pão que não foi fermentado,
Mas peraí, 5 minutos dá para fermentar aqui o pãozinho? Levanta e vai embora agora. Não dá para ficar mais 1 minuto, não dá para ficar mais 10 segundos aí na terra do Egito, porque se vocês continuarem, vocês vão cair sem fim. Aqui tem uma pergunta óbvia, o Rav Matityahu Salomon, ele faz essa pergunta aqui. Peraí, estamos falando que tiveram todas as pragas, tiveram todas as demonstrações dos milagres de Deus, como que eles continuavam caindo? Deveria ter parado, eles deveriam ter começado a crescer. Então, olha o que falou Rav Matityahu Salomon, não tem queda pior do que a pessoa ver milagres na frente dele e não tomar atitudes, não mudar, não procurar ser uma pessoa melhor. Isso é a maior queda espiritual. Então, justamente, eles terem visto todos os milagres e não terem feito nada, isso justamente representa a maior queda espiritual do povo judeu. Então, Deus teve que tirar correndo, sai daqui, vocês não vão aguentar passar os 400 anos. A pergunta é, peraí, se Deus prometeu 400, isso vai ter que ser cumprido de alguma maneira. Tem algumas respostas que os nossos sábios eles trazem para a gente. Primeira resposta é que essa dívida foi paga em futuras gerações, em outros tipos de galut, outros exílios do povo judeu, outros processos de escravização que a gente passou durante a história com os romanos, com os gregos, com os babilônios, e também futuramente todos os sofrimentos, as perseguições que a gente passou durante toda a nossa história, como a gente vai ver, que não teve uma única geração que a gente conseguiu viver em paz na nossa terra, sempre alguém se levanta para tentar exterminar o povo judeu. Então Deus ele dividiu, ele parcelou essa escravidão aqui de 400 anos, esses 190 anos que não foram cumpridos, eles foram espalhados para as futuras gerações. E tem uma outra explicação, olha que incrível, Deus vira para Moshe Rabbeinu e fala, Moshe, vai salvar o meu povo, vai pedir para o Paró libertar o povo judeu. Moshe foi confiante, certeza que eu vou chegar lá, eu vou falar, Deus mandou libertar o povo dele, o faraó sabe quem é Hashem, tem uma opinião, inclusive, na Guimará, que é o mesmo faraó do Yosef. Quer dizer, o Yosef, quando ele faz a interpretação dos sonhos, ele fala, olha, não sou eu que vou interpretar, é Hashem, ele é o dono dos sonhos, ele é o dono de todo o conhecimento. O faraó viu milagres abertos acontecendo e, mesmo assim, quando Moshe vai falar com o faraó, achando que o faraó vai tremer, claro, vai embora agora, leve embora o teu povo, se é Deus que está mandando, eu vou discutir com Deus, aquele Deus que salvou o Egito, mas o faraó é um ingrato, e mesmo que não é aquele faraó de Yosef, mas todo mundo sabe quem é Hashem, a história do Yosef é muito recente, mesmo assim, olha como eles são ingratos, eles não têm a karatatov, não têm agradecimento, é o oposto do que a gente tem que fazer nessa noite, essa é a noite do agradecimento, essa é a noite do reconhecimento de todas as bondades. Então o faraó fala, não vou deixar, não sei quem é Deus, não sei esse tal de Hashem aí, vocês não vão, e não só vocês não vão, vocês estão reclamando, significa que está sobrando tempo. Eu vou piorar o trabalho de vocês, a ponto de Moshe vir reclamar, Deus, se é para fazer mal para o teu povo, para que você me mandou? E a pergunta de Moshe, apesar que ele foi castigado por isso, mas a pergunta dele é válida. Espera aí, se não é para libertar o povo, por que Deus mandou Moshe e agora piorou ainda mais a escravidão? Então, qual é o machado, qual seria o paralelo disso? Eu preciso cozinhar uma comida, está lá na receita, deixar 3 horas no forno a 70 graus. Só que qual o problema? Eu não tenho 3 horas, daqui a 2 horas eu preciso sair. O que eu faço para cozinhar, para assar mais rápido? Eu aumento o fogo. Em vez de deixar 70 graus, eu vou deixar 100 graus, eu vou diminuir o tempo de cozimento dos alimentos. Assim também com a Israel, eles têm que tirar esse lado ruim, tem que queimar esse traço negativo que tem dentro deles,
tem que levar 400 anos, estava na receita original, mas Deus percebeu, eles não vão aguentar ficar esses 400 anos, eles estão caindo espiritualmente, eu vou aumentar o fogo, eu vou aumentar os sofrimentos, e com isso eu vou poder diminuir o tempo que eles vão ficar lá na escravidão. Então, por isso que Hashem recalculou, quando ele mandou mais sofrimentos, foi para reduzir o tempo da escravidão. Daqui, mais uma vez, a gente vê, dentro de todo o sofrimento, dentro de toda a dificuldade, a gente tem alguma bondade oculta de Hashem, a gente tem alguma misericórdia que está escondida por trás desse sofrimento. Outra pergunta clássica que tem aqui, no final das contas, Deus avisou, vocês vão ser escravizados conforme eu já decretei, eu já prometi para Avraham Avinu, e eu vou castigar aqueles que te escravizaram. Quer dizer, o faraó e os egípcios vão sofrer, vão pagar pelo mal que eles fizeram. Mas espera aí, eles, no final das contas, eles estão cumprindo a vontade de Deus. Por que eles vão ser castigados? Então, essa é uma pergunta muito clássica, tem muitas respostas. Eu vou trazer hoje aqui duas respostas que, para mim, são talvez as que mais me preenchem, mais certeza. É uma pergunta muito famosa e tem muitas respostas para essa pergunta. Então, uma resposta é que eles fizeram com alegria, é verdade, estava decretado, mas eles fizeram com alegria, eles fizeram com gosto. Não é que, olha, Deus decretou, coitado desses judeus, a gente está muito mal por eles, mas se Deus decretou, vamos cumprir aqui a vontade de Deus. Não, eles fizeram com crueldade, eles fizeram com alegria, com toda a maldade que eles podiam fazer, eles fizeram a escravização do povo judeu, a humilhação dos judeus, midá keneged midá, eles vão ser castigados com todos os requintes de crueldade também. A gente vai ver, Bezrat Hashem, na parte das pragas, como Deus ele mandou, medida por medida, todos os castigos para os egípcios. Então, outro ponto, outra resposta aqui, é que, na verdade, Deus ele usa as pessoas, o livre-arbítrio das pessoas, para cumprir a vontade dele, sem as pessoas perceberem. Então, uma pessoa precisa perder R$200. O que Hashem faz? Deus pega um ladrão que já quer roubar, junta os dois no mesmo ônibus, o ladrão vai roubar os R$200 daquela pessoa. Já estava decretado que a pessoa tinha que perder, já estava decretado. Mas esse ladrão, lá no Shamaim, ele vai ser castigado. Porque, apesar dele ter cumprido o que já estava decretado, ele fez isso usando o seu próprio livre-arbítrio, ele escolheu que ele quer causar isso de mal para o outro, ele quer roubar. A mesma coisa, olha só o versículo que incrível, não está escrito que os egípcios vão escravizar o povo judeu. Um povo, uma outra terra, não está escrito os egípcios, Deus queria fazer aqui a escravização do povo judeu. Deus perguntou, quem quer ser o malvado da história? Os mitzrim falaram, a gente quer, a gente, Deus, escolhe a gente. Deus falou, tudo bem, vocês podem fazer a maldade, vocês foram escolhidos aqui como malvado do filme, mas saibam, no final das contas, vocês vão apanhar, porque vocês estão fazendo isso por escolha, vocês escolheram serem os malvados da história. Se os egípcios não tivessem aceitado, os egípcios fizeram tchuvá, Deus ia mandar um outro povo. Deus tem o mundo inteiro ao seu serviço, ele poderia ter feito com qualquer povo, de qualquer maneira, mas os egípcios adoraram participar no papel de malvado aqui no filme, então, no final das contas, eles vão tomar todo o castigo que eles merecem. Aqui a gente vai cobrir a matzá e vamos levantar o kos, vamos levantar o copo de vinho. Dois motivos. Primeiro, para a gente não envergonhar o pão. O pão ele tem uma prioridade nas brachot sobre o vinho, então não envergonhe o pão, você dando hashivut, dando importância para o vinho, e o pão ficando como secundário, então cobre ele, aprende isso para a tua vida. Se o pão, a gente tem que tomar cuidado com a vergonha dele, imagina os seres humanos, quanto a gente tem que estar preocupado com a vergonha de cada ser humano.
e também para que não tenha uma contradição, porque o vinho representa a liberdade. Vamos lembrar, cada copo de vinho representa uma das linguagens de libertação. A gente bebe o vinho reclinado para mostrar a libertação, e a matzá, ela é chamada de alachmaniá. Esse é o pão da pobreza, o pão da escravidão. Então, não dá para deixar os dois descobertos na mesa, porque eles são contraditórios, o símbolo da matzá e o símbolo do vinho. Depois disso, a gente vai falar, segurando o copo, levantando a taça, Vehi she'amda lavoteinu velano, e ela que se manteve para os nossos antepassados e para a gente. Quem é ela? A explicação mais simples é a promessa que Deus fez para Abraham Avino, que vai proteger os seus descendentes, eles vão crescer, eles vão ser muito numerosos, porque não somente um povo ou uma pessoa se levantou para tentar exterminar a gente, Eila Shebechol Dorvador, em cada geração e geração se levantaram para nos destruir. Vê a Kadosh Baruch Hu Matzileino Miadam, e a Kadosh Baruch Hu, ele nos salva das mãos dos nossos inimigos. Quando a gente fala de tentativa de extermínio do povo judeu, a gente sempre lembra do nazismo, a gente sempre lembra da Inquisição, a gente lembra dos pogromos que aconteciam na Europa, mas a verdade é que não é a única tentativa que os nossos inimigos eles fazem para tentar destruir o povo judeu. Quando tem o reencontro do Yaakov com Esav, o Yaakov ele faz uma tefilá um pouco estranha. Ele fala, Deus, por favor, me salva das mãos de Esav, me salva das mãos do meu irmão. Então, parece que o Yaakov está apresentando para Deus, olha, esse é o Esav, meu irmão, Deus. Deus já sabe que Esav é o irmão do Yaakov. Por que ele está, parece que ele está fazendo duas tefiló diferentes? Me salva do Esav, me salva do meu irmão. E a resposta aqui é que existem duas formas dos nossos inimigos tentarem destruir o povo judeu. Uma é como Esav, através da guerra, através do tentativa de extermínio, tentativa de holocausto, de destruição, os campos de concentração, a Inquisição, todas as perseguições. Isso é o ataque de Esav. Mas, muitas vezes na história, o ataque vem através de meu irmão. Quando os outros povos, por exemplo, quando passou a Idade Média, os judeus passaram séculos sem direitos, eles não têm direito político, eles não podem ter profissões, eles não podem fazer nada, até que começa todo aquele movimento de iluminismo no mundo, de sair da época das trevas, e os judeus viram aqui uma excelente oportunidade de emancipação, de participar da vida junto com os outros povos. Então, é muito famosa a história da declaração que foi feita pelo imperador, o Napoleão Bonaparte. Ele falou para os judeus como nação, nada. Para os judeus como franceses, tudo. O que significa isso? Se vocês abrirem mão do judaísmo de vocês, do individualismo de vocês, dos costumes de vocês, de tudo que torna vocês diferentes, vocês não têm direito a nada. Mas se vocês quiserem ser franceses, vocês têm direito a tudo. Abram mão do judaísmo de vocês e vocês vão ser recebidos de braços abertos. Pouco tempo depois, teve o caso Dreyfus, mesmo judeus tentando ser mais franceses que os franceses, mais assimilados que os franceses, mesmo assim começam vários episódios de antissemitismo. O Dreyfus ele foi acusado falsamente de traição, ele teve um julgamento completamente corrompido e ficou muito famoso na época todos os esforços para provar que ele era completamente inocente, mas não adianta quando a gente acha que todo o problema do antissemitismo é porque a gente é diferente. Quando a gente não se diferencia pela Torá, pelas mitzvot, vêm os outros povos e põem a gente para fora através de perseguições, através de falsas acusações. Então,
ou eles tentam destruir o povo judeu na força, ou tentam no convite, venham viver como nós, abram mão do seu judaísmo, e dessa maneira também a gente corre o risco de exterminar o povo judeu. A gente tem hoje, infelizmente, nos Estados Unidos, no Brasil, índices de assimilação de 80%. Quer dizer, em poucas gerações, se continuar esse ritmo, o judaísmo está ameaçado. Então, a gente tem que saber que isso também é uma tentativa de extermínio e a gente tem que tomar muito cuidado. Deus, ele protege a gente, mas a proteção, ela se aplica principalmente quando estamos falando de uma violência física. Mas quando um judeu escolhe se assimilar, isso já é parte do livre-arbítrio e Deus nos livre no caminho que a pessoa quer seguir, lá do Shammai permite. A gente tem que fazer as escolhas certas e Bezrat Hashem, andar nos caminhos da Torá, para que Deus nos livre, a gente não seja o quinto filho da Gadá, e sim a gente volte a ser o primeiro filho da Gadá, o Raham. Então, continuando, Tseu Lemad, Mabikesh Lavan Arami, Lassod Leakov Avinu, a gente vai percebendo que toda a Gadá, ela vai seguindo numa ordem lógica. Então, agora vai trazer aqui um exemplo de uma tentativa de extermínio do povo judeu, feito pelo Lavan. Saia e aprenda o que o Lavan, o arameu, ele tentou fazer para Yaakov Avinu, Sheparó Logazar Eila Alazharim, porque o Paró, ele não decretou a não ser para os homens, Velavan Bikesh Lakor etakol, e o Lavan tentou destruir tudo. Em que momento o Lavan tentou destruir todo o povo judeu? Quando o Yaakov resolveu voltar para casa. Então, o Yaakov, obviamente, não falou com o Lavan, porque o Lavan é um pilantra. Toda vez que o Yaakov ele tenta falar com o Lavan, por que o nome Lavan, o branco? Porque por fora ele é um tzadik, ele só faz coisas certas. Mas Lavan, você combinou comigo que eu vou casar com a Rahel. Mas que é isso? Na nossa cidade não se casa mais nova antes da mais velha. Mas por que você não me falou isso há 7 anos atrás? Quer dizer, é um pilantra. O tempo inteiro a Torá fala 100 vezes. O Lavan tentou mudar o salário do Yaakov Avinu, sempre para prejudicar ele. O próprio sogro tentando destruir a vida do seu genro, mas Deus protegeu ele o tempo inteiro. Ele está saindo com uma grande riqueza, ele está saindo milionário da casa de Lavan. Deus fez com que toda a fortuna de Lavan passasse para Yaakov Avinu. Na hora de ir embora, ele não vai falar com Lavan, ele sabe que Lavan não vai permitir que ele saia, ou vai atacar ele, ou vai vir com malandragem. Não, espera mais um dia, mais uma semana, mais um mês, e não vai deixar ele embora, vai querer escravizar ele. Então, ele levanta, ele arruma as coisas, ele aproveita um dia que o Lavan foi tosquiar as ovelhas, e ele vai embora, ele se manda, avisam o Lavan que ele tentou fugir, o Lavan vai atrás, ele alcança o Yaakov, já que o Yaakov está com muitas crianças, está com muitos animais, e o Lavan vem com a intenção de matar o Yaakov, de destruir a Israel, ele quer destruir tudo. Deus aparece para o Lavan, como está escrito, Deus ele protege Matzileinu Miadam, ele nos salva das mãos dos nossos inimigos. Deus aparece para o Lavan no meio da noite, o Lavan, não ouse encostar o dedo em Yaakov Avinu, não ouse nem falar nada contra ele, porque senão você vai ver o que acontece com você, e o Lavan ele tem medo, e ele não faz nada com Yaakov Avinu, mas a ideia era destruir o Yaakov Avinu e acabar com Am Israel, e assim está escrito, Shenemar, Arami Oved Davi, um arameu, ele quis destruir o meu antepassado. Aqui, olha só que incrível, está escrito, um arameu destruiu o meu antepassado, não quis destruir. Os rechaim, os perversos, mesmo que eles tentam fazer, Deus considera como se eles tivessem feito. O Lavan vai ser cobrado no Shammai pelo assassinato do Yaakov. Mas ele não matou o Yaakov. Ele não matou porque Deus não deixou, mas ele queria matar. É considerado aqui na Torá como se ele tivesse matado o Yaakov Avinu. Vayered Mitzrayma, e o Yaakov Avinu, ele desceu para o Egito. Vayagor Sham Bintemead, e ele foi morar
lá em Mitzrayim, em poucas pessoas, vai Sham legoi gadol atzum verav, e lá ele se transformou num povo grande e numeroso. Então, aquelas 70 pessoas que desceram para o Egito se transformaram em poucas gerações no Am Israel. E aqui a gente vai entrar numa parte da Gadá, que vão ser trazidos vários versículos da Torá, e a própria Gadá vai vir trazer para a gente uma explicação um pouco mais profunda do que representa cada ensinamento da Torá. Vayered Mitzrayma, e o Yaakov ele desceu para o Egito, Anus al Pia Dibur, ele foi obrigado, não é que ele quer ir para o Egito, ele quer sair de Eretz Israel, Eretz HaKodesh, para morar lá na terra do Egito, não, de jeito nenhum. Ele simplesmente vai ter que ir obrigado por um decreto de Hashem, Melamed lo yarad Yaakov Avinu leishtakea bemitzrayim ela lagur sham. O Yaakov Avinu não quis morar de maneira definitiva no Mitzrayim, ele quer ser um estrangeiro lá, diferente, infelizmente, de muitos Yehudim, que hoje em dia acabam se identificando muito mais, eu sou brasileiro e depois judeu. Não é isso, a gente tem que se identificar com a nossa Torá, com as nossas mitzvot. Hoje em dia, a gente está em Hutz Laaretz, fora da nossa terra, fora da terra sagrada, onde a gente pode servir a Hashem de uma forma completa, por causa das nossas transgressões. Mas a gente tem que ter a vontade, todos os dias, de Bezrat Hashem poder voltar a reconstruir o nosso Beit HaMikdash e viver na nossa terra. Shenemar, qual é a prova que o Yaakov ele não quer ficar de maneira definitiva lá em Mitzrayim? Vayomer el Paró, e disse Yaakov para o Paró, Lagur baaretz banu, que em marelatzon, olha, a gente veio só morar de forma temporária aqui em Mitzrayim, porque não tem pasto para os nossos animais, por causa da seca, nossos animais não têm comida, asher lavadeira, e a gente tem muitos animais, que kavedarav beretz Canaan, porque está muito pesada a fome na terra de Israel, veata yeshbuna avadecha beretz Goshen, e permita que os seus servos possam habitar na terra de Goshen. Olha que incrível. Yaakov, ele não quer viver junto com os Mitzrim, ele não quer morar de forma definitiva, ele não quer os luxos de seu pai do vice-rei. Me deixa quieto no meu canto, lá na terra de Goshen. Eu não quero me assimilar, não quero ter uma vida com os egípcios. Ele poderia ter uma vida de rei, ele não quer nada disso. Ele manda o Yehudá na frente, ele só vai para Mitzrayim quando o Yehudá construiu um Beit Midrash, um centro de estudo de Torá. Ele não quer viver a vida egípcia, ele é simplesmente um passageiro lá na terra do Egito. E eles chegaram lá, Bimtei Meat, eles chegaram poucos em número, Kmoshe Nemar, tudo isso, a própria Gadá vai trazendo provas de versículos da Torá, Beshivim Nefesh Yardu Avoisecha Mitzrayma, Veata, Sam Hashem Elokecha, que Korvei Hashamayim Lerov, 70 pessoas foram para Mitzrayim, e agora Deus transformou o povo judeu num povo numeroso como as estrelas do céu. Vaihi Sham Legoi, e lá eles se transformaram num povo, Melamed Ayu Israel, Metsuyanim Sham. Daqui a gente aprende que o povo judeu, apesar da assimilação, apesar de toda a perda espiritual que eles passaram, eles mantiveram 3 sinais de identidade judaica. Eles mantiveram a língua, eles continuavam falando Lashon HaKodesh, eles mantiveram a roupa, eles vestiam as suas roupas de Yehudim, eles não querem a última moda egípcia, eles mantiveram as roupas dos Yehudim com toda a tzniut, com todo o recato que é exigido por Deus, e eles mantiveram os seus nomes, eles não quiseram adotar nomes egípcios. Olha que incrível, parece a grande coisa, não é grande coisa. Esses são os 3 primeiros sinais de assimilação do povo judeu.
começar a adotar nomes do lugar onde eles estão, começar a adotar a língua do lugar e começar a adotar as vestimentas do lugar. São as 3 primeiras coisas que um povo perde quando ele começa a se assimilar. Olha a nossa situação hoje em dia. Quantos Eudim entendem bem Lashon HaKodesh, a língua sagrada da Torá? Quantos Eudim mantêm nomes judaicos? Quantos Eudim se vestem ainda de acordo com a Torá, de acordo com as mitzvot? Ah, mas, Rabino, eu não quero ser diferente, eu não quero chamar atenção. Tem 1 milhão de motivos por que as pessoas não querem se vestir diferentes. Isso é um sinal da nossa grande assimilação. Infelizmente, são os 3 sinais, as 3 coisas que mais rapidamente a gente acaba se assimilando. O povo ele virou Gadol Atzum, virou um povo muito grande, um povo poderoso, como Shenemar, como está dito, o Bnei Israel paru vaishretzu vairbu vayatzmu meod meod meod. São várias linguagens de crescer e multiplicar e de ter mais número, e cresceram e se fortaleceram muito, muito. 6 linguagens de crescimento. Daqui, os nossos sábios falam que quanto mais os egípcios tentavam causar sofrimentos para os judeus, mais as mulheres davam à luz a mais filhos. Aqui tem 6 linguagens. Fala o Midrash que daqui a gente aprende que nasciam sextuplos. As mulheres davam à luz de 6 em 6. Espera aí, mas Moshe, Aaron e Miriam não tem 6 em 6? A tribo de Levi, que não foi escravizada, eles também não entraram na brachá de ter filhos de 6 em 6. Vatimale haaretzotam, e a terra ficou cheia de Eudim, eles cresceram dentro do Egito, dentro do caldeirão do Egito, eles se transformaram num grande povo. Verav, e era um povo muito numeroso, como Shenemar, como está dito, Revavá Ketzema Hassadeh, eles cresceram como o pasto do campo, Netatira, Betirbi, Betigdeli, Betaboi, Beadai, Beadi, Adaim, Shadaim, Nahoino, Vesharech, Simeach, Veaterom, Veria. Então, aqui o profeta está descrevendo todo o crescimento milagroso do povo judeu, e vocês estavam desnudos, estavam sem roupa, quer dizer, vocês estavam sem mitzvot, vocês estavam sem méritos para poder sair do Egito. Vaevor alaich verer mitbosese bedamaich, e eu vi vocês se afundando no sangue de vocês. Veomar lach, eu disse para vocês, bedamai rai, veomar lach bedamai rai, eu disse para vocês, com o sangue de vocês, vocês vão viver, e eu disse para vocês, com o sangue de vocês, vocês vão viver. Esse passuca aqui, ele é falado durante uma cerimônia de Brit Milá. A gente fala justamente essa parte, veomar lach bedamai rai, veomar lach bedamai rai. Aqui, por que repete 2 vezes, e vocês vão viver com o sangue de vocês? Então, aqui os nossos sábios falam que a saída do Egito, ele foi pelo mérito de 2 sangues. O sangue do Brit Milá, durante todos os anos da escravidão, o povo judeu não fazia mais Brit Milá, e antes da saída do Egito, eles fizeram o Brit Milá, e fora isso, o sangue do Corban Pesach, que eles levaram para casa no dia 10 de Nissan, eles amarraram na cama, e no dia 14 de Nissan, na véspera da saída do Egito, eles sacrificaram, eles pintaram com o sangue os batentes da sua porta, antes da última praga, a praga da morte dos primogênitos. Então, só para ficar claro, antes da gente chegar lá nas pragas, muita gente pensa que tem que pintar o batente, porque Deus, ele viu as casas que estão pintadas, ele saltou, e as casas que não estão pintadas, Deus, ele matou também os primogênitos. E parece que Deus precisa ver uma pintura na porta para saber qual casa é de Yehudi, qual casa não é de Yehudi, e não é essa a explicação. Pintar o batente era por dentro de casa, não tem nada a ver com ensinar para Deus, tem a ver mostrar para Deus, eu tenho méritos, Deus,
para que você salte da minha casa. Eu tenho méritos, Deus, para que você não mande para mim essa praga. Todas as pragas, o povo judeu tinha méritos para que as pragas atingissem os egípcios, mas não atingisse os Eudim. A última praga foi aplicada diretamente por Deus, não através de um intermediário, não através de um anjo, foi diretamente Hashem. Então, aqui, o povo judeu também estava caindo em idolatria, também estava caindo em várias áreas. Eles não têm mérito para não sofrer a última praga, então eles precisam de um mérito especial, diferente das outras pragas, que eles estavam automaticamente, eles estavam já incluídos aqui na proteção. Na última praga, eles precisavam de um novo mérito, e isso veio através desses dois sangues, o sangue do Brit Milá e o sangue que eles pintaram na porta de casa, o sangue do Corban Pessah. Então, isso é o que salvou Am Israel. Continuando aqui nos versículos que vem trazendo para a gente a Agadá, Vayareu otanu amitzrim, Vayanunu vaitnu aleinu avodah kashá. Então, os mitzrim, eles nos fizeram mal e nos causaram sofrimentos e nos colocaram sobre nós uma avodah kashá, um trabalho muito pesado. Vayareu otanu amitzrim, os mitzrim, eles nos fizeram mal. Olha que incrível, aqui dá para ler esse versículo de duas maneiras. Ou que os mitzrim, a explicação mais simples, eles fizeram maldade contra a gente, eles causaram sofrimentos, ou tem uma outra explicação, eles nos transformaram em pessoas ruins. O que quer dizer isso? Eles começaram com uma propaganda antissemita. Olha só o que fala Gadak, Moshe Nemar, Abonit Hakma lo penirbe, veaya ki tikreina milchama, venosav gamhu al soineino, venilcham bano ve'alam min haaretz. Eles vão se juntar com os nossos inimigos e vão nos expulsar da nossa terra. Não dá para atacar os judeus sem transformar eles em demônios, sem demonizar o povo judeu. Eles são as causas do nosso problema, eles são as causas das dificuldades. Isso é assustadoramente parecido com o que aconteceu no Holocausto. Existia um especialista na propaganda nazista para mostrar os judeus são o problema dos alemães. Toda a inflação, todos os problemas, todas as desgraças, é tudo culpa dos judeus. As charges que saíam no jornal, sempre o judeu como aquele que quer dominar o mundo, sempre com uma cara de demônio, com uma cara de mal, começou a ser vendida a ideia para os alemães que os judeus são pessoas ruins para poder perseguir os judeus. Assim também, vamos ser sábios para escravizar o povo judeu. Ninguém vai querer escravizar aqueles heróis descendentes de Yosef, que salvou a nossa vida até um pouco tempo atrás. A gente precisa de uma propaganda antissemita para demonizar os judeus. Olha, eles estão crescendo, eles estão se multiplicando. Se vier algum país inimigo para atacar, os judeus vão apoiar nossos inimigos. Então, olha que incrível também, não fugindo do que acontece hoje em dia. Olha o que a mídia faz. Há 1, 2 semanas, atentados todos os dias em Israel, pessoas com facas, pessoas com armas, em todas as cidades de Israel. Mas o que sai no jornal? Que os israelenses mataram uma mulher palestina inocente, deram um tiro nela depois de avisar 10 vezes, e ela está vindo na direção dos soldados de uma maneira ameaçadora, deram um tiro nela. É isso que sai, todos os mortos, todos os atentados, isso não sai no jornal. Mas os judeus mataram uma mulher palestina inocente. A morte de todos os inocentes judeus não saiu em nenhum lugar. A gente vai vendo boicotes contra Israel. Não é antissemitismo, é antisionismo. Quer dizer, toda a maneira de manipular a mídia, de transformar os judeus em pessoas ruins. Então, Vaiareio, eles nos transformaram em pessoas ruins com uma propaganda antissemita. Vaianuno, e nos causaram um inui, muitos sofrimentos, Moshe Nemar,
como está escrito, Vaiassimu alav sarei misim, lemana notó besivlotam. Colocaram capatazes para obrigarem a gente a fazer um trabalho extremamente pesado, vai ver narei miskenot, e obrigaram eles a construírem cidades de armazenamento, Leparó et Pitom vet Ramsés, a cidade de Pitom e a cidade de Ramsés. O que essas duas cidades têm de especial? Fala o Talmud, essas cidades são regiões com areia movediça. Tudo que se construir nessa região, ela vai desabar, como está acontecendo na Orla de Santos, que os prédios eles estão caindo porque tem muita argila no subsolo e quando é construída alguma coisa, a argila se movimenta e o prédio começa a tombar. Assim acontecia em Pitom e Ramsés. Esse era o nível de sofrimento. Eles não fazem os sofrimentos para o povo judeu para cumprir a vontade de Deus. Eles querem causar o máximo de sofrimento físico e psicológico. Vocês vão trabalhar e construir cidades que com certeza essa cidade vai ruir, ela vai desabar, ela vai colapsar e vocês vão ver todo o esforço de vocês foi simplesmente um esforço em vão. Vai no além no avodakashá e colocaram sobre nós um trabalho muito pesado, como Shenemar, vai havido Mitzrayim et Bnei Israel beparer, colocaram sobre nós um trabalho que quebra o corpo, que quebra o espírito, que quebra o psicológico, a ponto que os judeus chegavam em casa, eles não querem mais ter filhos, eles não querem mais viver, eles preferiam morrer do que continuar com todo aquele sofrimento, com toda aquela tortura. Esse é um nível de crueldade que os Mitzrim, eles tratavam a gente lá no Egito. Bezrat Hashem, a gente tenta continuar aqui para avançar um pouquinho mais na Gadá. Shavua Tov!